Graça e paz, meus amados irmãos. É com grande alegria que estou aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor e passar uma mensagem da parte de Deus para os amados. Nesse momento eu convido os irmãos a estarem orando comigo e assim, logo em seguida, a equipe de louvor estará assumindo e cantando um cântico de louvor ao Senhor. Pai amado, Pai querido, graça te damos, pois o Senhor é aquele que nos tem derramado graças, bênçãos sobre nós e assim, Pai, conseguimos hoje, num período de pandemia, estar louvando e engrandecendo o teu santo nome. Sabemos que muitos estão sofrendo perdas, muitos estão acamados e adoentados, e por esses, Pai, eu rogo a Ti e peço que o Senhor esteja agindo com graça. Há outros, Pai, que necessitam conhecer da Tua palavra, e a esse, Pai, eu peço que o Teu Santo Espírito venha estar os iluminando e venham conhecer da Tua verdade. Nesse momento, Pai, estamos aqui simplesmente para adorá-lo e engrandecê-lo, pois o Senhor é o único que é digno de louvor e digno de honra e digno de glória. Nesse momento, tudo que venha a ser dito nesta noite, nesse lugar, que venha a ser para louvar e engrandecer Teu santo nome. Que venha a ser para glorificar aquele que veio e se entregou por nós. Que venha a ser uma mensagem que venha impactar a vida daqueles que necessitam conhecer um pouco mais de Ti, Pai. É dessa forma que eu te oro, desde já te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Desde o Éden eu pequei, eu querer eu desprezei, fui rebelde, fugi do Senhor. Tua lei me faz saber que devia obedecer, mas salvaste este vil pecador. Na cruz do Calvário, teu sangue verteu. Agora sou digno de ser chamado filho de Deus. Não por obras, não por nada que eu mesmo possa conquistar. É por graça, mediante a fé em Ti, Jesus. Não por obras, não por algo porque eu possa me vangloriar. É por graça, só por graça, mediante a fé. Deus provou o seu amor quando eu era pecador. O Cordeiro perfeito enviou. O perfeito plano seu, o bom Deus me escolheu. Vida nova e eterno trocou. A vida é o Cristo que ressuscitou. Por isso sou digno de ser chamado
vamos passar para nossa mensagem. E nessa mensagem, meus irmãos, vamos estar falando através do texto da Carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 10. Carta aos Efésios 2, do 1 ao 10. Neste momento, eu tenho a intenção de trazer aos irmãos, estarei trazendo a mensagem que Deus preparou, falando sobre a graça dele sobre o seu povo. E vamos ler a palavra. E assim está escrito: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e do pensamento. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e nós estando mortos em delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Até aqui é a leitura da palavra do Senhor. Quem escreveu esta carta foi Paulo, e ele escreve esta carta pelo motivo de haver alguns oficiais da igreja dando ensinamentos que não condiz com as verdades bíblicas. Desta forma, a igreja estava sendo minada com falsos ensinamentos, com a necessidade de circuncisão. Esta circuncisão é uma verdade para o povo de Israel, não mais para a igreja que vem após Cristo Jesus. Ele fala também sobre esses falsos ensinamentos, falam sobre genealogias, que também está ligada ao patriarcado na história de Israel, e não mais com a igreja que vem em Cristo Jesus. Além disso, também havia ideias céticas. O que seria ideias ascéticas? É o homem contribuindo para a salvação. Isso nós vemos lá em 1 Timóteo 4:3, Paulo falando com Timóteo a respeito desta igreja, e ele fala sobre essas ideias que eram ensinadas nesta igreja. E ali ele combate a ideia que o homem pode contribuir para a sua salvação, sobre o homem que vai adiante para conseguir lograr a sua salvação diante de Deus. Esta igreja foi tão minada com esses falsos ensinos, com essas falsas verdades, que João cita esta igreja em Apocalipse 2, versículo 1 ao 7, como a igreja que abandonou seu primeiro amor. No capítulo 1 deste mesmo livro, Paulo fala de uma forma resumida sobre a obra salvífica de Deus e fala sobre as atribuições acerca de cada pessoa da Trindade para esta igreja. Relembra o papel de Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo. E vendo esta obra manifesta da salvífica nesta igreja, ele diz que se recorda sempre com carinho desta igreja em oração e pede a Deus que conceda o espírito de sabedoria e de revelação da graça. Nós vemos isso muito bem explicado no capítulo 1. Isso ele pede porque ele espera que os olhos do coração fossem iluminados e assim ele saiba qual é a esperança do seu chamamento e a riqueza da herança dos santos em Cristo. Da mesma forma que Paulo fala a esta igreja através da carta aos Efésios, assim eu, nesse momento, espero levar a vocês o conhecimento da salvação de um Deus amoroso para o seu povo.
Para isso, eu tentarei responder algumas perguntas que podem ser feitas a esses textos. E assim, essas perguntas vão trazer um andamento e um entendimento mais claro desse texto para os irmãos. A primeira pergunta que nós podemos fazer a esse texto seria: por que necessitamos da salvação? E nós vemos isso muito bem aqui nos 3 primeiros versículos desse texto. No versículo 1 ele diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nós entendemos muito bem aqui que ele está falando sobre morte. E essa palavra morte aqui, ele está falando sobre o estado do homem ao nascer. Nós nascemos mortos em nossos delitos. Nós sabemos que Adão, ali no Jardim do Éden, ele peca contra o Senhor. Ele comete aquilo que não era, ele faz aquilo que Deus simplesmente fala para ele não fazer. De tudo pode fazer, porém não comerás, porém não coma deste fruto, certamente morrerás. E esse certamente morrerás aqui que ele está dizendo, é um morrerás de uma forma muito abrangente, não é simplesmente falando sobre a morte física. Ele está falando sobre a morte espiritual, sobre a morte física e assim uma morte eterna. O que seria essa morte espiritual? O homem ele passa a não ter mais um relacionamento direto com Deus. Ele não tem condições alguma de olhar para o seu Criador e assim adorá-lo e conversá-lo com Ele. Ele é separado. Há um abismo criado entre o homem e Deus. Nós vemos isso lá em Gênesis. O homem agora ele é exposto para fora do Jardim do Éden. E ali ele não tem mais acesso a Deus. Da mesma forma, nós também entendemos que agora há a morte física. Este homem agora, ele morre. Ele tem agora, seu corpo envelhece. E após eu envelhecer, esse homem vem a óbito. Para muitos, aqueles que não conhecem a verdade do Evangelho, esses que não conhecem a obra da salvação, esses têm medo da morte física, porque não sabem o que acontecerá no momento que eles morrerem. Não sabem se irão ao inferno ou se chegarão aos céus. Para eles, a morte física é algo de pavor. E por fim, há a morte eterna, que é a parte mais pesada do pecado, aonde Deus age com toda a sua ira sobre o homem, aquele que está em rebelião contra ele, e ali ele está em estado de morte eterna, aonde esse homem estará sendo castigado eternamente ao inferno. E aqui nesse momento, quando lemos aqui no versículo 1, ele fala: estando vós mortos, vossos delitos e pecados. Ele está falando sobre o estado do homem de morte. A outra coisa que nós podemos ver nesse versículo, que nós devemos lembrar muito bem, é uma das coisas que Paulo coloca aqui, de forma a lembrar a esta igreja, a quem pertence a salvação desta pessoa que está morta. Ele fala: Ele vos deu vida. Ele diz: Ele vos deu vida. Isto é uma ação direta do Deus Altíssimo. Esta é uma ação direta do Deus ao homem. Não é um homem indo em direção a Deus, mas é Deus agindo sobre a vida do homem. No versículo 2 e 3 está escrito desta forma: nos quais andamos outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Éramos também filhos da ira. Aqui ele está dizendo que há duas filiações. Ele está falando sobre aqueles que estão debaixo da filiação da ira
E sem mencionar diretamente, ele fala aqui aqueles que éramos, não somos mais. Então ele está falando sobre a filiação da graça, aqueles que não são mais filhos da ira. E que é o filho da ira? Ele fala aqui em todo o corpo do versículo 2 e o corpo do versículo 3, até a parte B. É aquele que anda segundo o curso deste mundo. É aquele que atende às inclinações da carne. Aquele que vive para satisfazer o seu próprio eu. Aquele que vive para fazer aquilo que ele mais deseja fazer. É aquele que vive para fazer aquilo que te dá prazer, ao invés de negar o seu próprio eu e servir a este Deus. Todo aquele que não está dentro daquilo que foi dito no primeiro versículo, da parte A do versículo 1, é aquele que não recebeu vida. Então os filhos da ira são aqueles que não receberam vida. E quem são os filhos da graça? São aqueles exatamente que receberam vida. Aqueles que estão dentro dessa parte do versículo 1. Então, por que necessitamos da salvação? Porque estamos mortos. Porque nascemos mortos em nossos delitos e pecados. Nós entendemos que em Adão toda a humanidade agora está no estado de morte espiritual. Então esse homem que está dentro desta verdade, que está morto em seus delitos e pecados, ele necessita da salvação. Ele não consegue salvação por si só. Por isso necessitamos de uma salvação. Por nascermos filhos da ira, como o texto nos diz. Necessitamos de ser reconciliados com Deus. Porque como Adão entrou no estado de rebelião, toda a humanidade entrou em estado de rebelião contra esse Deus. E agora, respondida esta pergunta, vamos à segunda pergunta que pode ser feita a este texto. Que salvação é esta? E nós vamos conseguir entender isso muito bem do versículo 4 ao versículo 7. E assim está escrito no versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou. Deus é rico em misericórdia. O que seria esta misericórdia? A misericórdia consiste em não recebermos a pena que nos cabe. A misericórdia de Deus é não imputar sobre nós o que nos é devido pelos nossos pecados. A condenação do homem é a morte eterna pelos seus pecados, pelos seus delitos, pelo seu estado de rebelião, por ser filho da ira. Ele recebe a ira de Deus. Porém, Deus sendo rico em misericórdia, ele não imputa essa ira sobre esse homem. E assim, nós entendemos o que seria a misericórdia de Deus. Mas esta misericórdia nos diz que ela é realizada sobre nós porque é através do seu muito e grande amor com que Ele nos amou. E que seria este amor? Cristo fala que não existe maior amor do que este, de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos, em detrimento dos outros. Desta forma, nós entendemos que o amor é revelado em Cristo Jesus. É um Deus que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E esse Filho unigênito, ele é aquele que paga a nossa dívida de um Deus justo. Esse Deus sendo justo, ele não deixa de punir aquele pecado. E esse pecado agora vai ser punido em Cristo Jesus, por amor a você, por amor a mim. É neste amor que recebemos a misericórdia de Deus. E assim está escrito no versículo 5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. É pela graça que somos salvos. O receber vida é a restauração. Restauração do homem com o que era antes da queda. Não estou dizendo que nós agora que somos salvos seremos justamente 100% como Adão era antes de pecar. Mas estou dizendo que estamos num processo de salvação. Esse processo ele se dá em Cristo Jesus, onde ele se entrega por nós. E ali nós somos reconciliados com Deus.
falamos no início que o homem pecou e ele entra em estado de rebelião. E esta rebelião agora é reconciliada em Cristo Jesus. Esse homem que estava rebelde, em rebelião com Deus, ele agora tem paz com Deus em Cristo Jesus. A morte física, que é a segunda parte da morte espiritual, a segunda parte da ira de Deus sendo emplacada sobre o homem, agora essa morte física ela passa a ser uma ponte. É um ato de misericórdia de um Deus amoroso. Paulo fala assim: quem me livrará do corpo desta morte? Ele fala isso porque o nosso corpo ainda está debaixo das leis do pecado. A nossa carne ainda milita contra o espírito. Ele é rebelde, continua caminhando com o pecado arraigado dentro de si. E esta morte agora ela é uma morte a serviço do cristão. Esta morte está a nosso serviço e ela vem a nosso favor, nos libertando desta carne cheia de pecados. Nós entendemos agora uma morte como uma ponte para a vida eterna, aonde estaremos libertos desta carcaça. E assim nós entendemos que o último estágio que tínhamos sobre a nossa punição, que era a morte eterna, agora ela é substituída pela vida eterna. Em Cristo Jesus recebemos vida e vida com abundância. Versículo 6 diz desta forma: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos faz assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A morte de Cristo, então, agora é o pagamento da justiça de Deus. Porém, a sua ressurreição é a garantia de vida e de vida eterna. Aqui, juntamente com Cristo, estaremos assentados nos lugares celestiais. Isso só se dá porque nós vemos um Cristo que é ressurreto. É um Cristo que morreu, porém ressuscitou. E juntamente nós somos ressuscitados juntamente com Ele. E agora nos assentaremos junto com Ele nos lugares celestiais. A ressurreição de Cristo é a nossa garantia de vida. É a garantia de vida para o povo de Deus. E no versículo 7 diz desta forma: para nos mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, que graça é essa? É a graça de uma vida que recebemos em Cristo Jesus. É a graça de sermos justificados diante de Deus. A graça é receber moradia eterna. Nós que estávamos em rebelião, agora teremos paz com Deus. Juntamente com o Criador, nos assentaremos, estaremos junto com Ele e nos regozijaremos. Por fim, nós conseguimos chegar a mais uma pergunta para entender mais algumas verdades. Como recebemos essa salvação? Como recebemos essa salvação? Ali no versículo 8, no versículo 9, é bem claro. Então vamos ler aqui o versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Nós recebemos essa salvação através da graça de Deus. E essa graça consiste em nos dar a fé. No capítulo 1, no versículo 17 e 18, Paulo fala que ora por essa igreja para que o Espírito lhe mostre, aí lhe dê sabedoria. Vamos ler aqui o versículo 17 e 18 do capítulo 1. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória de sua herança nos santos. E através do Espírito Santo nós recebemos a visão, o entendimento daquilo que Cristo realizou por nós. É através do Espírito Santo, quando Ele ilumina nossa mente, que Ele abre nossos olhos espirituais, nós entendemos qual é a riqueza da herança dos santos. É através do Espírito Santo que recebemos fé, e esta fé nos leva à salvação. Então,
Pela graça somos salvos, porque esse Deus, Ele além de trazer e dar o seu próprio Filho, para que Ele venha agir com misericórdia e ser justo, Ele ainda abre nossos olhos para o entendimento. Esta é a graça de Deus. E esta graça ela vem através da fé que é gerada em Cristo Jesus, através da iluminação do Espírito Santo. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Isto é dom de Deus. E aqui no versículo diz assim, não de obras, para que ninguém se glorie. Como poderemos nos gloriar em algo que não é nosso? Como colocaremos mérito em algo que eu não tenho mérito? Se eu não tenho mérito, não posso me gloriar. Eu não posso me vangloriar por algo que foi me dado. Que glória tenho? Quem tem glória é aquele quem concede. Quem tem glória é aquele que dá, não é aquele que recebe. Então não há glória nenhuma em nós na graça que nos é dada. Não há glória em nós por obtermos uma salvação que foi nos entregue. Não há glória nenhuma em nós no Cristo que foi morto no madeiro. Toda a glória e toda a honra pela nossa salvação está em Cristo Jesus. Aquele que se deu, aquele que se entregou, aquele que foi morto. Não posso me gabar por algo que não é meu. E assim está escrito aqui. Então, como conseguimos esta graça? Através da fé. Através da graça que nos é concedida. Vamos a uma outra pergunta que pode ser feita. Por que recebemos a salvação? Aqui no versículo 10, ele diz desta forma: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, por que recebemos a salvação, meus amados? Para glorificar a Deus, o autor e consumador. Aquele quem fez a boa obra, ele é glorificado em nossas vidas. E como que ele é glorificado em nossas vidas? Através do nosso cumprimento das boas obras que foi preparada para que andássemos nelas. Aqui está dizendo que de antemão Deus preparou boas obras para que andássemos. Então somos feituras de Deus para realizar boas obras. Tiago, lá em sua carta, ele diz que fé sem obra é morta. Nós somos enxertados na videira verdadeira. E todo aquele que é enxertado na videira verdadeira é necessário que produza fruto. Não há galho sequer, não há um ramo sequer que não produza fruto que esteja na videira verdadeira. Então é necessário que que na nossa vida haja uma evidenciação daquilo que Deus realizou em nós. Caso meu caminhar não mostre aquilo que Deus fez por mim, logo, meu caminhar não é de uma pessoa que está debaixo da graça. Se você, meu amado, está diante desta graça, e se você recebeu esta graça sobre a sua vida deve evidenciar tudo aquilo que Deus realizou. A sua vida deve ser um livro ao qual proclama a este Deus que agiu com misericórdia. O seu caminhar tem que proclamar a misericórdia de Deus sobre você. O seu caminhar tem que proclamar o amor. Da mesma forma que Ele amou a mim e a você, nós devemos amar o próximo. E assim nós devemos agir com graça para com o nosso próximo. Finalizando, meus irmãos, eu quero deixar para vocês 4 aplicações. 4 aplicações que podemos tirar desse texto. A primeira aplicação é: todos nascemos mortos. Mortos em nossos delitos e pecados. Não há um sequer que glorifique a Deus por si só. O homem não tem condições de se achegar a Deus por si só. Porque ele está morto. E morto não faz nada. Nós nascemos filhos da ira. E assim necessitamos da graça de Deus.
A segunda aplicação é: Jesus é o único que nos justifica. Nós devemos entender que o homem, quando ele peca contra esse Deus, esse homem que está em rebelião contra Deus, está em rebelião ao Deus que é 100% justo, que é um Deus eterno, que é um Deus poderoso. Nós não somos justos, nós não somos poderosos o suficiente para pagar tal dívida, e nós não temos como pagar uma dívida eterna. Logo, necessitamos de alguém que possa ser justo, alguém que possa ser eterno e alguém que possa ter todo o poder para pagar. E em João diz que todo o poder foi dado a Cristo Jesus. Ele é o único que pode nos justificar diante desse Deus. A terceira aplicação é: a salvação pertence a Deus. Paulo é enfático ao dizer isso no nosso versículo 1. Ele vos deu vida. Vida. Esta ação é de Deus sobre o homem. Não é o homem indo em direção a Deus. A quarta aplicação: toda árvore que tem vida deve produzir frutos de vida. Nós estamos enxertados na videira verdadeira. Desta forma, nós devemos produzir vida. Meus amados, nesse momento, vamos fazer uma oração e agradecer a Deus por essa graça que nos foi concedida diante de nós em Cristo Jesus. Pai amado, Pai querido, graça te damos, porque o Senhor com misericórdia, com muito amor nos amou, e assim, Pai, recebemos vida, e vida com abundância. Sabemos que por nós nada podemos fazer, nem mesmo olhar e nos voltar a Ti, mas o Senhor tem nos alcançado, a Tua palavra tem sido revelada a nós, e assim, Pai, chegamos ao conhecimento daquilo que Cristo fez por nós. Agradecemos a Ti pela graça, queremos agradecer a Ti, Pai, porque em momentos de dificuldades, em momentos em que o mundo está em pleno caos, nós temos paz, e paz contigo, Pai. Paz que o Senhor nos deu. E assim, Pai, nós agradecemos. Em nome de Jesus, amém.